Por que será que existe tanta maldade no mundo? Tanta injustiça, tanta fome, tanta miséria, tanta doença, tanta guerra, tanta desgraça. Coisas que enfrentamos e constatamos diariamente. Por quê? Porque tem tanto mal no mundo. Quando você vai para o livro do Gênesis, que é o livro das origens, fala da origem, da criação. Deus fez tudo perfeito. Deus não errou. Deus criou os seres humanos à sua imagem, à sua semelhança. E tudo que Deus fez, fez de maneira correta, fez perfeito. Então por que é que existe o mal no mundo? Como é que foi que surgiu o mal? Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Aqui temos a origem do mal. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vinda. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e que comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos,
fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse texto, um tanto longo, é extremamente esclarecedor a respeito do porquê temos o mal no mundo. Temos o mal no mundo porque o homem fez mau uso de uma dádiva divina que se chama liberdade. E Deus já havia advertido que a desobediência traria danos terríveis, e o homem, a si mesmo, homem e mulher, nossos antepassados, resolveram desobedecer e trouxeram sobre si tamanha maldição. Temos esse texto. O que Deus fez foi bom, perfeito, Ele advertiu, mas as pessoas pisaram na bola, nossos pais, nossos primeiros pais. Veja o versículo 7. Quando eles pecam, quando eles cometem esse erro, cometem por sedução da serpente. Todo o pecado, a princípio, não parece tão ruim assim. É um tanto sedutor. As pessoas são como que atraídas a um fascínio. E aquele fruto proibido, à vista da mulher, ele era bom de se ver, ele era bom de se contemplar. Ele parecia muito apetitoso e ainda trazia consigo, conforme a informação da serpente, uma virtude do conhecimento, do saber. Na verdade, tudo que o diabo oferece em termos de tentação, ele oferece com propósitos ocultos, que só ele mesmo sabe. Ele não conta toda a história. Ele se apresenta às vezes como um anjo de luz, como algo tão prazeroso. Mas o pecado que promete prazer gera dor e sofrimento. E a gente vai perceber as consequências drásticas que o diabo não contou para Eva, mas que Deus já havia advertido, e que o diabo tenta ludibriar homem e mulher, dizendo: não é bem assim. Então, promete-se prazer, promete-se alegria, promete-se felicidade, satisfação, mas a consequência é culpa, é medo, é angústia, é pesar, é dor, é sofrimento e, por fim, a morte. Na verdade, a oferta diabólica se apresenta como uma oferta de vida muito boa, muito legal, acima da média, das expectativas mais comuns. Lembram-se da história do filho pródigo, da parábola? A ilusão do filho pródigo era, tendo tomado posse da herança, ele ia se dar bem. Agora ele ia curtir adoidado, ele ia ter um vidão, ele experimentaria do bom e do melhor que a vida tem para oferecer. E a gente sabe que isso foi como que uma oferta tentadora. O mundo tem as suas luzes, a sua atração. E o diabo sabe usar desses artifícios para ludibriar, para enganar, para cativar, para atrair. E por fim, assim fazem também os caçadores, né? Colocam na arapuca algo que o passarinho ou o animal gosta de comer. O seu intento é aproximar através de uma atração prazerosa, de algo tentador, e depois o bote, e depois você está já engalfinhado nas garras do inimigo, do adversário. E o que vimos acontecer aqui é exatamente isso. Apresenta-se a serpente e, com uma conversa mole, acaba induzindo Adão,
primeiramente Eva, depois também Adão, ao erro, ao engano. E eles caem em pecado, eles comem do fruto proibido. E agora trazem sobre si os danos. Mas, a princípio, os seus olhos são abertos, então parece que o diabo, veja aí o versículo 7, estava com a razão. Deus não quer que você coma, porque quando você comer, você vai ser como Deus. Os seus olhos vão ser abertos. E você vai ter vantagens que hoje você não tem. Deus está te privando de coisas preciosas. E eles caem nessa, mas têm os seus olhos abertos. Só que o que é que eles experimentam com a abertura dos seus olhos é a malícia. Eles agora não são mais pessoas, digamos assim, inocentes. O seu olhar já não é mais um olhar puro. Agora, ao olharem um para o outro, percebe a nudez de um e do outro e começa a ter vergonha. Meus irmãos, o pecado gera a vergonha. A gente vai ver aqui as consequências do pecado. Se há um título para essa mensagem, seria as consequências do pecado original. Que todos nós, todos nós herdamos de nossos pais. A gente pode dizer o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e os primeiros homens, Adão e Eva, eram perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, essa imagem e semelhança foi maculada. O pecado manchou, trouxe uma nódoa sobre nossos antepassados. E eles, a partir daí, começaram a gerar filhos. Porque quando pecaram ainda eram, digamos assim, sem filhos. Mas quando começaram a gerar filhos, eles passam a gerar filhos à sua imagem, à sua semelhança. Então, num certo sentido, nós nascemos à imagem e semelhança de Adão e Eva, depois do pecado. Nascemos em pecado. Por isso, pecamos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós já nascemos com a semente do pecado. Nós já temos essa deturpação, essa malícia em nós. Você vai ver malícia e vai perceber já tendências para a rebeldia, para o egoísmo, em crianças na mais tenra idade. De fato, com o passar do tempo, isso vai apenas se agravando. Nós somos pecadores. Nós somos uma raça caída, amaldiçoada, em pecado, que tem sobre si, como raça humana, a condenação do pecado, que é a morte. Veja, antes não tinham vergonha, andavam nus e não tinham um olhar malicioso. Hoje as pessoas têm roupa e o olhar é malicioso, com roupa e tudo, não é? Sem roupa, então, o que não é o olhar humano? O olhar da cobiça, um olhar já torto. Repare bem, seus olhos foram abertos, mas foram abertos para coisa boa? Não, foram abertos para coisa má. Tem eles agora a semente da malícia, do engano. Tem um olhar agora doentio. Não é uma coisa boa que aconteceu, foi uma coisa ruim. E eles tentam agora, envergonhados, cobrir a sua vergonha, dar um jeito. É como que tapar o sol com a peneira. Eles vão procurar cozer algum vegetal e folhas e criar uma espécie de roupas para cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha, tentar mascarar. Meus irmãos, repare bem quantas tentativas humanas de mascarar a situação. Quantas pessoas se vestindo disso e daquilo para ocultarem o seu verdadeiro eu. Porque de fato tem vergonha de quem são lá por dentro. E tentam vender um peixe, uma imagem de si mesmo muito diferente da realidade. Vestem máscaras, podem se vestir de crentes,
podem se vestir de honestos, de qualquer coisa, podem se travestir de algo que seja mais aceitável ao grupo. E a gente vê os políticos fazendo isso o tempo todo, não é? Fazem tipo. É o caçador de marajás, que depois se revela um grande marajá, não é? Faz tipo, ele se apresenta, ele tem um discurso, ele tem uma imagem pública a preservar. Essa é uma tentativa humana de resolver o problema. Mas não é a solução. Deus tem a solução. Só Deus tem redenção para o problema da humanidade. E a gente vai ver Deus se manifestando nesse mesmo capítulo. Mas o homem está tentando, o homem está em apuros, se vê agora envergonhado e tenta uma solução falaciosa. Não realmente verdadeira solução. No versículo 8, você vê outra consequência do pecado. Eles fogem de Deus, eles se escondem. Deus se aproxima agora e eles se sentem culpados. Tem a culpa. Então a sua consciência é aberta para a malícia. E a sua consciência é aberta agora para a culpa. Eles agora são atormentados pela culpa. Eles têm medo. Então são todos esses sentimentos provocados pelo pecado. O pecado trouxe vergonha, o pecado trouxe culpa, o pecado trouxe medo, e de repente eles não querem mais ter aquele encontro, que era um encontro prazeroso, maravilhoso, que havia cotidianamente com Deus, com o Criador. E o pecado então traz separação, alienação. Eles se sentem desajeitados, eles têm medo de confrontar, têm medo de serem descobertos, assim como uma criança que faz algum mal feito e de repente se aproxima o pai. E a criança tenta disfarçar, e se esconde, foge. Eu e meu irmão Celso, que está aqui, a gente brincou uma vez de esconde-esconde, e a gente normalmente se escondia atrás da caixa d'água de casa. Subia no vaso sanitário, tinha como um alçapão para a parte superior, só que era de estuque. E lá todos nós nos escondíamos sempre. Éramos muito crianças, então não tínhamos muita criatividade para esconder, não. E eu já sabia que meu irmão tinha se escondido no mesmo lugar que eu costumava me esconder, atrás da caixa d'água. E ele subiu e estava lá, e agora já contei até 10, posso ir atrás do meu irmão. E fui lá. E subimos, aí você tinha que pisar na parte de madeira, porque se você pisasse no estuque ia furar, né? Só que tem aquele negócio do corre-corre, depois para bater pique, né? E meu irmão quis passar na minha frente, e ligeiro, saiu mesmo na frente, só que ele pisou fora da madeira, ele pisou no estuque e fez um buraco daqueles na sala, sabe? E meu pai chegava do serviço às 5h30. Gente, a culpa é uma coisa horrorosa. Passamos o dia inteiro, eu nem lembro de ter empinado pipa, jogado bolinha de gude, rodado peão e jogado bola aquele dia. Eu passei o dia inteiro atormentado com a ideia de que vou ter que me defrontar, me deparar com meu pai. Eu era mais velho, eu achava que eu ia entrar no... Né, embora ele tenha pisado, não ia sobrar para mim também. Acho que eu ia apanhar até mais. Sabe o que aconteceu? Meu pai chegava às 5h30 do serviço, em casa. E não era horário, não tinha horário de verão, mas era verão. Estava o sol daquele. Eu e o meu irmão já estávamos na cama dormindo às 5h30. Você entende por quê, né? Aí, você lembra disso, né, Celso? Parece como se fosse hoje. Qual era a ideia? Meu pai não vai acordar. Será? Meu pai vai ter coragem de acordar a gente para bater? Em outras palavras, nós estávamos nos escondendo, fugindo do pai. Não queríamos ter um tete-a-tete com o pai, não queríamos encarar o nosso pai. Assim que aconteceu com Adão e Eva, eles se esconderam. Deus está se aproximando e pernas para que te quero. Eles fugiram. Mas dá para fugir. Talvez do pai dá para fugir, né? Mas de Deus não dá para fugir. Bom, meu pai chegou, viu o buraco na sala, perguntou, quem fez isso? Como é que isso aconteceu? Minha mãe explicou. Cadê os meninos?
Estão dormindo. Ele morreu de rir, né? Como é que estão dormindo nessa hora? Bom, ele não nos bateu aquele dia, graças a Deus. Meu pai pegava um pouco pesado, sabe? Se ele ficasse bravo. Ainda bem que ele levou para o lado da esportiva. E nós escapamos. Mas eu acho que nós não levantamos, ficamos ali. Eu não lembro de ter levantado, não. Mas foi interessante. Então, Adão e Eva se escondem. Fogem de Deus. Essa é uma tentativa de fugir das consequências do pecado. Deus disse, o dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Agora eles querem fugir das consequências. Eles não querem ter de lidar com a consequência do pecado. O apóstolo Paulo fala assim, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Só que a gente acha que pode plantar coisas ruins e escapar das consequências das coisas ruins. É assim que age o ladrão. O ladrão acha que não vai ser pego, porque senão não era ladrão. E de repente ele quer escapar da cadeia, ele quer escapar das consequências e de toda a vergonha e de tudo que o roubo pode trazer de mal. Quer escapar de Deus, quer fugir de Deus. Será que a gente pode fugir de Deus? Diz o Salmo 139. Se você subir no alto da montanha, Deus vai estar lá? Ele te acha lá? Acha. E se você for para o fundo de uma caverna, Deus te acha? E se você for para o quinto dos infernos, Deus não te pega lá? Pega. Não dá para escapar. Dá para escapar do diabo, dá para escapar dos homens, dá para escapar do papai aqui da terra, mas do Pai do céu ninguém escapa. Ninguém escapa. E Deus achou Adão e Eva lá. E onde é que você está? Por que você está escondido? O que está acontecendo? E aí começa. Eles se escondem. Tem medo, se escondem. Aí Deus pede conta. Adão, por que você comeu? E o Adão assume a culpa. Porque eu sou pecador, porque eu desobedeci, me perdoe, eu estou completamente errado, a culpa é toda minha, é minha culpa, minha máxima culpa. Foi assim que Adão reagiu? Não, botou a culpa em alguém. Botou a culpa em alguém. Eu estou lembrando aqui uma vez o Rafael também está presente, é meu filho caçula. A mãe dele estava desconfiada que ele tinha feito o negócio errado. Rafael, você fez isso? Mãe, se eu contar eu vou apanhar ou não? Você está entendendo qual que é a jogada, né? Se a mãe disser assim, vou te bater, então eu não fiz. Não, não foi eu que fiz, foi meu irmão que fez. Ou seja, você quer fugir das consequências, você bota a culpa no outro. Você não quer apanhar. Quer fazer coisa errada, mas não quer apanhar. E agora chegou a hora de se deparar com o juiz. E o Adão não assume a culpa. A mulher que me destes. Aliás, ele bota a culpa em quem? Em Deus. Deus, o Senhor me deu uma mulher errada. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela e a culpa é do Senhor de ter me dado uma mulher errada. Essa questão da transferência da culpa é um problema gravíssimo e que não produz benefício algum. Quão difícil é para os homens assumirem a sua culpa, reconhecerem a sua natureza, quererem minimizar, mascarar, dar uma dourada na pílula, amenizar o acontecido, transferir a culpa. Agora então, a culpa é da mulher então? Eva, por que você fez isso? Pergunta a Deus. Ah, é a serpente, foi a serpente. Você repara que Pilatos também bota a culpa nos judeus. Eu lavo as minhas mãos, a culpa é dos judeus. Os judeus é que estão crucificando. Eu não queria, mas ele podia e não fez e transfere a culpa. Lembra de Arão? Quando ele faz um bezerro de ouro, porque o povo estava se queixando que Moisés demorava-se muito lá no alto do Monte Sinai, nunca que descia. Acho que Moisés morreu, o povo muito
com muita tendência idólatra, chiou a beça, se levantou contra Arão, fez pressão, fizeram piquete, fizeram todo tipo de greve, e aí reivindicaram que Arão fizesse um ídolo, um bezerro de ouro para... Arão assim procedeu. Quando Moisés desce, vê que o povo está adorando o bezerro, ele quebra as tábuas da lei, e depois, indignado, vai falar com o supervisor do povo, o encarregado, porque Moisés era o líder, e deixou como encarregado o Arão. Arão, como é que isso aconteceu? Quem é que fez esse bezerro? O Arão, fui eu que fiz, mas calma aí, deixa eu explicar. O povo exigiu. A culpa é do povo. Quem sou eu diante de um povo feroz que se levantou? Ou seja, essa tendência de transferir a culpa é muito comum, muito antiga, já encontramos ela ali no Jardim do Éden. A serpente me enganou, no versículo 13 diz Eva, e eu comi. Então o Senhor começa aqui a, digamos assim, a dar as sentenças. A sentença para a serpente, em primeiro lugar, depois a sentença para o homem, a sentença para a mulher, a sentença para a mulher, a sentença para o homem. Todo mundo aqui recebe a sua devida, justa punição. No caso da mulher, tem duas punições bem claras aqui. A gravidez com dor e também que por conta do pecado, ela teria que se sujeitar ao marido. Eu diria para vocês o seguinte, esse texto deixa claro que mulher sendo sujeita ao marido é uma maldição. Nunca foi o propósito original de Deus desde o princípio. O que você acha disso? Não é? Deus não criou a mulher para que ela fosse sujeita ao marido, mas por conta do pecado, isso veio como maldição. Mas em Cristo Jesus, Ele não veio botar fim para a maldição? O que você acha disso? Não estou ouvindo nenhum amém? As mulheres deveriam dar um amém bem alto agora. Jesus não veio desfazer as obras do diabo? Veio desfazer as obras do diabo. E se isso veio como uma consequência do pecado, como um castigo para a mulher, será que tem cura no Evangelho? Será que tem cura na cruz de Cristo? Eu creio que sim. E ao homem também foi dado juízo. Então o que a gente vê? De ter a diversidade na hora de plantar e de colher, a terra já não mais tão propícia, a terra precisa ser preparada, tem que tirar toco, tem que arrancar toco, tem que ser tipo zagueiro, né? Tem que arrancar toco. Só os homens que jogam futebol é que entenderam isso. Isso era para ser uma piada. Arrancar toco, que a gente usa muito, arrancar toco. Tem que preparar, a terra já não é, ela tem abrolhos, ela tem espinhos, e você vê uma série de intempéries, de repente a chuva não cai no momento propício, ou chove demais, ou chove de menos, e tudo se perde-se a seca, se perde-se a geada, então pode ter terremoto, pode ter tempestade, as situações mais adversas, agora o homem tem que enfrentar, então é um labor, é um esforço, é uma dedicação, é muito suor, e de repente se perde, e tem que fazer tudo de novo, há muita angústia nesse processo de trabalho. Diz que a natureza, a criação foi amaldiçoada. Então o pecado do homem trouxe não apenas consequência para si, mas trouxe consequências para a própria criação, o mundo. O mundo geme e suporta angústias até agora, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. A natureza geme, suspira, tem angústia. Então temos terremotos, então temos furacões, então temos tornados, então temos enchentes, então temos coisas desproporcionais, é o aquecimento, é o esfriamento, seja lá do que for, temos uma série de males ao nosso redor. Essas maldições
Nada disso acontecia antes da queda, antes do pecado. Mas o homem agora tem que enfrentar uma série de intempéries, uma série de adversidades e, por fim, a própria morte. Ao pó tornarás. Antes ele tinha acesso à árvore da vida e tinha a eternidade para desfrutar do paraíso, da comunhão com Deus e de todas as delícias da terra e da vida, de tudo de bom que Deus criou, mas agora, por causa do pecado, ele está sujeito ao quê? À morte. E a morte em todas as dimensões, nas três principais. A morte física. Estamos condenados à morte. Nossos antepassados morreram. Nós morreremos também. Eu lembro de No Alto da Compadecida, aquela frase, que nós somos um bando de condenados. Condenados à morte física. Estamos debaixo dessa maldição do pecado. Mas não é só morte física, e a morte espiritual? O homem foi expulso do paraíso. O homem apartou-se de Deus. Espiritualmente falando, tem muita gente já morta. A grande maioria, inclusive, estão mortos nos seus delitos e pecados. Estão mortos, estão apartados de Deus no coração. Se esconderam, fugiram, foram expulsos do paraíso. Não vivem em comunhão mais com Deus. Mas Deus é vida, só tem vida nele. E quem se aparta e se distancia de Deus, se distancia também igualmente. E na medida desse afastamento da própria vida em si. Então, espiritualmente falando, a condição do ser humano é uma condição de alguém alienado do paraíso, alienado de Deus, alguém que está morto espiritualmente. E a outra, e a definitiva e mais terrível de todas as mortes, a morte eterna. Aí a condição em que seria irreversível, que não tem volta. Meus irmãos, a morte física não é a mais assustadora das mortes, a morte espiritual é que conduz à morte eterna. Mas o homem condenado à morte física, condenado à morte espiritual, condenado à morte eterna, o homem que está debaixo de maldição, que agora se tornou escravo do pecado, recebe um cuidado especial da parte de Deus aqui. A gente vê que se Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez de maneira precária, Deus providencia uma cobertura especial. Deus não deixa o homem largado a si mesmo. Deus se manifesta naquele jardim e Ele providencia roupas adequadas, mais apropriadas para Adão e Eva. Como assim? Que tipo de roupa? Você vê lá no versículo 21. Quer ver? Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus cobriu a vergonha do homem. Não é um ato de caridade da parte de Deus? De bondade, de solidariedade? Não é um ato de amor? Então, nesse momento em que Deus está prescrevendo as distintas punições, vemos um ato da graça divina. Deus se manifesta misericordioso e prepara vestimentas de peles. Para ser de pele é porque houve a morte de algum animal. Deus sacrificou algum animal para prover vestimentas adequadas para o ser humano. Isto faz a gente lembrar de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dos sacrifícios de animais, sangue de animal inocente derramado em favor dos pecadores. Isso apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra da parábola das bodas que encontramos lá em Mateus capítulo 22? Deus
quer a sua casa cheia, e como os convidados iniciais rejeitaram o convite, Deus estende o convite das bodas de seu Filho a todos indistintamente. E estes recebem da parte de Deus, não apenas o convite, mas também vestimentas apropriadas, vestimentas nupciais. É a graça divina. Deus também é visto na pessoa de Cristo, lá no Apocalipse, diante daquela multidão de mártires, que clamam por justiça. De repente são eles consolados e recebem vestiduras brancas da parte de Deus. É Deus sempre provendo vestimenta. É o filho pródigo que volta arruinado, arrasado, empobrecido, mendicando o pão, faminto, todo em farrapos, todo falido. E Deus o recebe, o Pai o acolhe, o abraça, o beija, providencia um banho e providencia roupas novas, limpas e também sandálias. Essa é a graça de Deus. Merecia Adão e Eva alguma ação benéfica da parte de Deus? Não, merecia o juízo e a condenação. Merecia o filho pródigo alguma ação benévola da parte de Deus, do Pai? Não, merecia o desprezo, a punição. Mas o que temos é um Deus, um Pai que ama e que não abandona e que intervém e que age a nosso favor. Então o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo não é apenas a descrição do pecado e os porquês de como chegamos a esse ponto, mas a humanidade não foi largada, não foi abandonada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que Adão e Eva venham a perecer, sejam condenados definitivamente. Se o pecado veio ao mundo através de um homem, Adão, Deus promete que o nascido de mulher travaria uma batalha contra a serpente, e nesta batalha seria ferido o calcanhar desse nascido de mulher. Mas ele triunfaria sobre a serpente e pisaria na cabeça dela. E esta profecia que aqui temos se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Travou a batalha contra a serpente e sempre venceu, ainda que ferido no calcanhar, ainda que crucificado. Mas através da sua cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Meus irmãos, temos então duas ações de Deus. Uma direta em termos de matar um animal e fazer vestimentas para cobrir a vergonha, a nudez de Adão e Eva, e outra profética. Vai surgir um homem, e esse homem não vai pecar, e esse homem vai vencer a serpente. O que o primeiro homem falhou, naquilo mesmo em que o primeiro homem falhou, e seduzido foi pela serpente, caiu aos pés da serpente, agora um segundo homem triunfará. Ele venceu todas as tentações, sem pecado, e ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue foi derramado. E por causa da sua morte, do seu sangue derramado, nós recebemos da parte dele como que a sua pele. O que você acha? Não é? Lembra que a pele de um animal sacrificado serviu para cobrir a nudez de Adão e Eva? Isso também era profético. Porque a justiça de Cristo agora é aplicada sobre os injustos, de modo que os injustos passam a ser justificados, absolvidos. Isso não é maravilhoso? Esse foi o caminho da redenção. E tudo isso temos no capítulo 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós podemos nos revestir de Cristo. Você já se revestiu de Cristo? Podemos fazer diferente de Adão e Eva, em vez de nos apresentarmos diante de Deus cheio de desculpas, podemos confessar os nossos pecados, as nossas mazelas, e podemos ser vestidos da sua roupagem. Temos as nossas culpas realmente devidamente tratadas, a nossa vergonha devidamente tratada, não do nosso jeito, não é nossa, então não é nossa religiosidade, não somos nós que vamos dar um jeito nessa questão, nós não vamos encontrar a cura para isso, a cura está em Deus. Deus viu a miséria humana e manifestou-se Salvador. Mas ele tinha dito, no dia em que comerdes, certamente morrereis. E alguém teve que morrer pesado, para que a gente pudesse ter a vida eterna. E esse alguém foi Cristo Jesus. Ele amou e deu Cristo. Isso é maravilhoso. E aqueles que foram expulsos do jardim do Éden, chegamos aí no o versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Os homens agora estão expulsos do paraíso, não têm acesso a ele, não têm acesso a Deus, não têm acesso à árvore da vida, portanto não têm a vida eterna, estão condenados. Mas de repente, quando Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o que é que tínhamos estampado no véu do templo? A figura de 2 querubins com espadas em suas mãos, representando exatamente esse cenário descrito no capítulo 3. Você não poderia entrar no Santo dos Santos. E o sinal de aviso que você não podia entrar, era o mesmo sinal de aviso que você não podia entrar, ou o homem não podia mais voltar ao paraíso. Porque lá é o lugar de Deus. Então o Santo dos Santos era a habitação de Deus. Ali estava a Arca da Aliança. Ali Deus morava e habitava. E o homem não podia mais por causa do pecado. Mas quando Cristo morreu, meus irmãos, o véu do templo milagrosamente se rasgou de alto a baixo e temos acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus. Podemos ter acesso à árvore da vida, comer o fruto. Quando a gente participa da ceia do Senhor, estamos participando, comendo e bebendo de Cristo, da árvore da vida, do fruto bendito. E nós já temos a vida eterna. A vida eterna não é algo que você vai ter um dia. Você já tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Essa é a cura. A cura, essa é a redenção. E aqui está um resumo do Evangelho. Por que que Cristo morreu? Morreu pelos nossos pecados, no nosso lugar, assumindo a nossa culpa. E todo aquele que crê em Cristo tem a redenção, o perdão dos pecados e a vida eterna. Eis aqui. Mas tem gente que acha que não é pecador. Tem gente que acha que não precisa de um redentor. Tem gente que está fazendo ainda como Adão e Eva, eu dou um jeito, eu faço a minha religião, eu vou cobrir a minha vergonha, eu vou compensar de alguma forma, eu vou costurar isso, eu vou fazer isso desse jeito. Meus irmãos, aceite o caminho e o remédio de Deus. Ainda bem que Adão e Eva assim fizeram. E Cristo é essa cura de Deus, esse remédio de Deus. Para aqueles que acham que não precisam de um redentor, a gente tem que lembrar que todos nós somos miseráveis pecadores. Alguns mais miseráveis do que outros, eu reconheço, mas, gente, nascemos em pecado e se a nossa vida pudesse ser estampada num telão, a gente ia ter um montão de coisa da qual não nos orgulharíamos muito, reconhecemos isso ou não? E se nossos pensamentos pudessem ser expostos, o que você acha que ia dar? Aí, confusão pura, né? E todos os atos de omissão, se de repente demonstrados fossem todas as oportunidades que tivemos de praticar uma boa ação, mas não fizemos por egoísmo, ia complicar o lado para a gente, ou não?
porque fomos egoístas. Você está entendendo? Todos nós precisamos de um Redentor. Não podemos salvar-nos a nós mesmos. A salvação não encontramos em nós, no homem ou na religiosidade, mas encontramos em Cristo, no Salvador, no plano de Deus bendito que se revelou a nós. Aceitemos isso, tomemos posse e andemos em novidade de vida, coloquemos-nos em pé e vamos ter um momento de oração nesta hora.